Vamos nos colocar em pé nesse momento, nos clamar, pedir pela presença do Senhor essa manhã. Hoje num horário diferente, mas certamente com a mesma vontade, a mesma intenção, o mesmo Espírito que nos chamou para anunciar das boas novas do Evangelho. Quem nos comissionou, nos chamou, é o mesmo Espírito. Não muda por causa do horário, não muda por causa das circunstâncias, não muda por minha causa, não muda pela causa daqueles a quem nós queremos atingir, nós queremos alcançar. Não muda. O Senhor é eterno, não muda. Ele tem os seus métodos, ele tem a sua forma de agir, e nós só temos que aprender do Senhor, consumir as palavras de vida eterna que Ele nos deixou, que Ele nos prometeu, as promessas do Senhor, consumir tudo isso, porque isso sim transforma mediante o Espírito Santo, move as nossas vidas. É por Ele, para Ele que nós estamos presentes aqui para prestar culto ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Bom e eterno Deus, aquele que se apresenta como Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, em quem nós temos esperança, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora nós temos a oportunidade, Senhor, de entregar tudo o que temos e tudo o que somos perante o Teu trono, Senhor. Obrigado porque o Senhor se entregou, porque o Senhor se sacrificou em nosso lugar, no meu lugar, Senhor. O Senhor entregou a sua vida para salvar alguém como eu. O Senhor entregou tudo o que tinha. O Senhor, Deus Pai, entregou o seu Filho em quem tinha prazer, em quem tinha alegria, para salvar alguém como eu, Senhor. Essa igreja te adora porque reconhece o teu sacrifício, o teu santo sacrifício, Senhor, que nos tirou do império das trevas, Pai. Nós te louvamos, te rendemos graças, Senhor, a todo momento, Senhor, e que não nos falte oportunidade, que o Senhor preserve, Senhor, essa liberdade que nós temos, Pai. Mas mesmo que não tenhamos essa liberdade, Senhor, o nosso compromisso é estar com o Senhor, independente das circunstâncias, porque o Senhor é Deus e o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa fonte de alegria, de prazer, de inspiração, Senhor. E por isso nós entregamos a nossa vida e tudo o que temos, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus eu oro e peço do Teu Espírito, Senhor, derramado nessa igreja, Senhor. Derramado em nós, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Isso é para quem estava já antes dessa manhã, já buscando o Senhor, na oração silenciosa, pedindo ao Senhor pela semana, pedindo pelas bênçãos de Deus. Saber me conhece.
Amém. Convido o pastor Ismael para nos conduzir nesse momento de dízimos e ofertas, e os irmãos podem se assentar. Amém. Quem está gostando desse horário? Que é uma sondagem também, né? Quem sabe, né? Dividimos esse horário em dois também, para termos a nossa escola bíblica, nosso curso teológico. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo 8. 2 aos Coríntios, capítulo 8. Eu falei um pouco sobre isso na quarta-feira, mas o que acontecia aqui é que o imperador Cláudio havia baixado um decreto para que todos os judeus saíssem da Itália. Foram expulsos, principalmente de Roma. E saíram sem nada, foram para Judéia, para Jerusalém, muito empobrecidos. E a igreja se levanta e resolve fazer uma coleta, uma oferta. Eu gosto dessa palavra coleta, porque é uma palavra antiga que o meu pai usava muito. Ele me cutucava no culto e perguntava, já está na hora da coleta? Alguém conhece a palavra? Já está na hora da coleta? É a hora dos dízimos e ofertas. Você é desse tempo, Bia? Você lembra? Você lembra então da coleta? Então, e Paulo então,
ele convoca as igrejas para fazer uma coleta para os irmãos, para levar aos irmãos que haviam sido expulsos de Roma. E é muito interessante isso, porque Paulo convocou as igrejas, mas ele deixou uma de lado. Porque a igreja era tão pobre, mas tão pobre, que Paulo pensou, não vou pedir coleta para essa igreja não, que é a igreja de Tessalônica, porque era uma igreja que tinha o povo para formar a igreja, perderam os seus bens, muita gente morreu, um monte de coisas. Quando a gente lê 1ª e 2ª Tessalonicenses, com essa visão, a gente tem outra visão da carta. Mas ele pensou, não vou pedir nada para a igreja de Tessalônica. E sabe o que aconteceu? Aqui nesse texto do capítulo 8, Paulo nos diz que a igreja de Tessalônica, que é o povo lá da Macedônia, Tessalônica é a capital da Macedônia, implorou para poder ajudar. Disseram, não vai, Paulo vai deixar a gente de lado, a gente quer ajudar. Mas vocês são muito pobres, vocês estão precisando. Não, mas a gente quer ajudar. E Paulo fala sobre isso, agora vamos ler, né? No capítulo 8 de 2 Coríntios, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Versículo 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. É muito tocante o fato do povo da Macedônia, em especial de Tessalônica, lá no versículo 4, dizer assim: pedindo-nos, isso é, pedindo para Paulo, com muitos rogos, a graça e a comunicação desse serviço. Eles pediram com muitos rogos para que pudessem ofertar em prol dos irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. Alguém aqui já viu gente implorando para ofertar? Implorando, eu quero ajudar, eu quero ser uma bênção também, em contribuir. Assim era a igreja de Tessalônica. E Paulo diz assim, olha, e não somente fizeram isso, mas a si mesmo, primeiramente se deram, para que aqueles irmãos fossem abençoados. E a gente aprende com essa igreja que ninguém é tão pobre que não possa ofertar ao Senhor. Porque, além de tudo, tem uma promessa, ainda no mesmo capítulo, ou melhor, no capítulo 9, diz assim, no versículo 10. Ainda é o mesmo assunto, ó. 9 e 10. Ora, aquele que dá semente é o que semeia. Alguém aqui já foi do sítio da roça? Se não tiver semente, então, está falando que o nosso Deus é aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer. Esse
também multiplicará a vossa sementeira. Isto é, ele dá a semente e faz com que a semente que você usa para plantar, ela se multiplique. E com isso, aumentará os frutos. Não é isso? Da sua justiça. Quando é cortada a semente e você não pode semear, é um problema, né? Aplicando para a nossa época, que nós não estamos na zona rural, é quando a gente perde o emprego, né? Acabou a semente. E a sementeira. E a gente não consegue o fruto. Mas Deus é aquele que dá a semente. Ele dá o emprego. Ele dá as capacidades. E ele promove, ele dá a promoção. Ele dá as oportunidades. Assim ele está dando semente. E depois ele vai aumentando a sementeira. E o resultado disso, frutos. Que é aquela mesa farta, que é aquele carro na garagem, que é aquela promoção que vai lhe abençoar com uma viagem. São os frutos, quando ele abençoa a nossa sementeira. Então está dentro desse contexto uma promessa também feita aos irmãos da Macedônia, que se tornaram exemplo para as igrejas da Acaia. Olha que bênção, né? Então, tem gente que fala que esse assunto não é espiritual, mas esse assunto é muito espiritual. Por isso que a Bíblia fala muito sobre este assunto. E é um privilégio quando nós podemos ofertar ao Senhor. Então nós vamos ter o momento agora da coleta e vamos cantar uma canção. E se você veio assim preparado, você poderá usar o gasofilácio ou o QR Code e estará assim abençoando a obra do Senhor. Amém? Que
Essa música sempre é uma boa oportunidade para a gente se cumprimentar, olhar olho no olho, ver os nossos irmãos queridos que se dispuseram a vir à casa do Senhor, como um corpo, como uma família mesmo, família de Cristo, onde Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas Ele não nos trata como servos, Ele nos trata como amigo, e mais do que isso, Ele nos trata, Hebreus fala que Jesus, sendo unigênito, desceu, veio a este mundo, se sacrificou para se tornar o primogênito de uma família de Deus, uma família sagrada, que é a igreja, onde Jesus conduz, onde o Pai abençoa e conduz e gere, faz a gestão de todas as nossas necessidades, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, nós entregamos ao Senhor e Ele faz essa gerência da nossa vida, Ele cuida de nós, Ele nos provê, Ele nos ajuda, sem Ele nada temos. E é um prazer imenso participar dessa família. Então, fique à vontade de sair do seu lugar, cumprimentar aquele que você não pôde cumprimentar ainda. Grupo de louvor também, se quiser se cumprimentar, pode, sinta-se à vontade. Recebi o novo coração do Pai.
Amém. Podei-vos assentar. Um bom dia para quem eu não tive a oportunidade, nem agora, né? Que eu estava com o violão, com a guitarra na mão. Um dia, cumprimentando. E é a forma mais sincera, né? A família ela é uma instituição sagrada, criada por Deus, e Deus nos dá, além do nosso primeiro núcleo social, que é o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, mais tarde a nossa esposa, mais tarde também, em algum momento da sua vida, Ele também te dá uma família espiritual. Uma família que é unida pelo vínculo do sacrifício de Jesus. Uma aliança que Deus faz com o seu povo. E temos a oportunidade de sermos povo de Deus. Isso nem sempre é fácil. Isso nem sempre nos traz vantagens ou alguma possibilidade de termos uma vida tranquila. Mas nós vivemos hoje no Brasil, um país com uma liberdade religiosa, onde nós podemos falar do Senhor, nós podemos falar da sua graça, sem represálias. No entanto, todos nós nos sentimos um peixe fora d'água, conversando com colegas de trabalho, conversando com colegas de faculdade, dos nossos estudos, né? Eu estava num ambiente onde tinham várias pessoas, né? Uma cabeça inteiramente mundana, com características de cristianismo, porque nós somos um país cristão, mas esse cristianismo não gera um encontro com Deus, né? É aquele cristianismo de aparência, onde uma colega, né, uma colega de trabalho passava o dia inteiro com fone de ouvido, cantando, né? Colocava o fone de ouvido para não atrapalhar os outros, mas ficava cantando o dia inteiro, louvores, músicas, engrandecendo a Deus. E quando tirava o fone vinha alguma atrocidade, alguma bobagem, alguma palavra torpe, né? Mas é essa característica de um cristianismo que não transforma, uma religiosidade que não nos muda internamente. O texto que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã se encontra lá em Lucas. E podemos nos colocar em pé e fazer a leitura desse versículo. Lucas 9, versículo 62. Evangelho de Lucas 9, versículo 62. Mas Jesus lhe disse: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Bondoso Deus, ilumina o meu coração, ilumina a minha mente, Senhor, ilumina a mente desta congregação, Senhor, que se encontra diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz. Para ouvir a Tua voz, não a minha, Senhor, porque todos aqui sabemos que não há poder, Senhor, se o Teu Espírito, a Tua mão e a Tua graça não estiver conosco, Senhor. Por isso eu oro e peço, Senhor, orientação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem se assentar. O custo do discipulado.
esse é um tema que, por vezes, nós esquecemos, porque nós vivemos num país muito diverso e muito aberto, tanto ao cristianismo quanto aberto à promiscuidade, a uma libertinagem. O Brasil, ele tem como característica do seu povo ser muito... ter um convívio muito fácil, né? Onde o brasileiro ele vai para qualquer lugar do mundo e ele se adapta, ele vai lá, fala, muda o seu idioma, conversa, é aquele prefeito, né, que sai cumprimentando todo mundo. O brasileiro é um povo, o brasileiro, na média, é um povo muito alegre e tem momentos de alegria e tudo é motivo para se reunir, para torcer pela seleção, para torcer por algum evento da cidade, para torcer por diversas coisas. Mas o cristianismo, no contexto brasileiro, ele sofre de alguns problemas, né? Esse cristianismo à moda brasileira, ele é um cristianismo voltado para crescimento de igreja, é um cristianismo extremamente apoiado em uma teologia chamada teologia do domínio, onde os pastores, os mestres, os profetas dessa igreja moderna, ela se amolda à cultura e ela tem por objetivo alcançar todos os meios de poder da sociedade. E nós temos um Congresso Nacional, uma Câmara Parlamentar, onde mais de 400 deputados são cristãos, têm envolvimento ou se consideram da bancada evangélica. Uma bancada onde eles têm domínio, eles promulgam leis, tudo isso em prol das suas igrejas próprias. E eu ouvi uma ilustração muito interessante que eu queria deixar com os irmãos, de um menino. Acho que é a figura mais fácil para a gente lembrar, né? Eu não sou da roça, não conheço muito bem o dia a dia, mas seria um menininho tipo o Júlio do Cocoricó, em começo de carreira. Um menino que nasceu na roça, que está aprendendo a trabalhar já desde muito cedo, né? É uma criança que já desenvolveu uma força tremenda. E ele olha admirado, espantado para o seu avô, que também viveu uma vida inteira de roça, trabalhando. E o avô deste menino, ele era muito reconhecido porque ele arava a terra e ficava tudo retinho, tudo perfeitinho, enfileiradinho. As sementes, parecia que pela organização que ele tinha ali, prosperava muito mais do que o normal, de tão bonito que ficava aquela terra que ele trabalhava, que ele arava. E ele tinha admiração profunda pelo avô dele, porque ele deixava tudo muito bonitinho, muito retinho. E ele foi, um dia, perguntou para o vovô: como que você faz para arar a terra e ficar tão bonitinho? Olha, eu olho para um ponto fixo e sigo. Eu olho para um ponto fixo e sigo. Até o final. Não desvio o olhar, em nenhum momento. E daí esse menino, esse neto, fala para o vô: vô, você trabalha bastante, vá descansar hoje, deixa que eu cuido desse pedaço de terra. Eu vou fazer isso pelo Senhor. E o vô foi feliz, né? Ganhou um dia de folga, vai descansar e passa manhã e tarde descansando, e no final da tarde ele olha e vê aquele campo todo cheio de S, todo cheio de curva, todo
torto. Todo aquele dia que ele ia gastar para arar a terra, ele vai ter que refazer tudo de novo, porque está tudo torto. E daí ele, assustado, né? Por que errou tanto assim? É só olhar para um ponto e seguir. E ele foi perguntar para o neto. Mas, meu neto, o que aconteceu? O que deu errado? Não sei. Eu olhei para um ponto fixo e segui. Mas para onde que você olhou? Para o burrinho que estava puxando o arado. E essa é a história da igreja brasileira. Na sua maioria, nós olhamos não para o alvo, que é Cristo, mas nós olhamos para aquilo que está próximo da gente, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode mover. Nós olhamos para dentro da nossa igreja e nós absorvemos modas, nós absorvemos culturas, nós nos apropriamos de coisas que não são Jesus Cristo. Mas nós conduzimos o arado não olhando para Cristo e olhando para essas circunstâncias que nos moldam. Isso é algo que faz muito mal para a igreja. Jesus, quando nos chama para sermos seus discípulos, ele usa essa figura do arado. Ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Em 1 Reis 19:20, nós temos a história de Eliseu. Quando Elias estava separando o seu sucessor, ele encontra Eliseu e o convoca, para ser chamado. O convoca para ser o novo profeta, para ser voz de Deus. E lá fala que imediatamente o Eliseu ele pegou aquele animal com que ele trabalhava, pegou o arado, pegou a junta de bois, 19, versículo 20, né? Então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E respondeu Elias: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Ele pegou o instrumento de trabalho dele, essa junta de bois, ele picou tudo, fez uma fogueira, fez um holocausto, fez um altar, pegou aqueles bois, fez um churrasco, ofereceu para todo mundo em consagração da sua própria vida ao Senhor. É a mesma figura, é o mesmo tipo de trabalho que agora Eliseu estava sendo chamado para algo maior, para algo melhor, que era servir ao Senhor. E ele prontamente seguiu, chamou a família toda, fez uma grande festa, ofereceu tudo aquilo, o seu trabalho ao Senhor e seguiu o profeta. E teve bênção dobrada. O desdobramento da história nos fala isso. Lá em Êxodo 3, quando Deus está conversando com Moisés, ele pergunta: o que tens na mão? O que tens aí? Na figura da sarça ardente, quando Deus está conversando com Moisés, Deus pergunta: o que tens na tua mão? Era o objeto de trabalho dele. Ele era pastor de ovelhas. E aquilo que ele tinha na mão dele era aquilo que Deus usaria. O bordão está eu falei capítulo 3, está no capítulo 4. A partir do versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão?
E respondeu-lhe: um bordão. Então Deus disse: lança na terra o bordão, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. E ela se tornou novamente um bordão. Qual que é a resposta que Deus está dando para ele? Está no versículo 1, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E a resposta do Senhor foi: o que você tem na mão? Qual que é a fonte do teu trabalho? O teu trabalho vai falar sobre mim. O teu bordão que você usa para apacentar as ovelhas do teu sogro, isso é o que eu vou usar para me manifestar àqueles que não crerão na tua voz, no teu testemunho. Então, nesse primeiro momento, Jesus, quando fala dessa mão no arado, quando nós somos chamados pelo Senhor para fazer a sua obra, Ele nos chama para largar tudo e seguirmos. Não olhar para trás. Esse largar tudo não é você ser irresponsável. Vou largar meu emprego, vou largar tudo que eu tenho para ser um ermitão. Não necessariamente. Existem esses casos onde Deus dá graça e dá dons específicos para esse tipo de ministério. Mas não quer necessariamente dizer isso. Você não precisa ter uma vida que não esteja alinhada com a cultura. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Você abençoa o seu arredor conforme você usa do seu trabalho, da sua vocação, dos seus dons e dos seus talentos a serviço do reino de Deus. Então o Senhor nos chama também para esquecermos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, para seguir o seu caminho e seguir o seu chamado. Num segundo momento, o Senhor ele nos mostra na prática o que Ele espera de um discípulo. E no capítulo 10 Ele envia 70 discípulos, de 2 em 2, 35 duplas, né? Que vão andar pelas cidades, que vão andar pela Galileia. E eles recebem várias instruções de Jesus. A partir do versículo 1 do capítulo 10 de Lucas, depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Mas, versículo 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja a esta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que for oferecido. Curai os enfermos e o que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E digo-vos, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Jesus chama discípulos
capacita, envia, e ele manda esses discípulos se desprenderem primeiro de uma coisa que nos faz falta. O tempo todo nós procuramos segurança, conforto, uma reserva, né, de emergência. O Leonardo ele é da área de economia, então ele sabe, tem algumas práticas que são saudáveis, sim, né, de você ter uma reserva de emergência, de você guardar uma porcentagem do teu salário para você ter pelo menos ali uma subsistência baseado no teu salário, baseado naquilo que você ganha, você reserva uma parte, porque vai que no futuro você não tenha meios de sobreviver, né? Isso é uma prática saudável. Mas o Senhor, ele chamou esses discípulos e disse: não levem nem alforje, né? Não levem uma bolsa, não leve comida, não leve nada. Vocês vão aprender a depender primeiramente de mim, de Deus. Segundo, vocês vão aprender a depender do próximo, de quem vocês estiverem evangelizando, discipulando. E vocês vão aprender a depender de Deus, mesmo que não tenha nada. Se vocês forem maltratados, se vocês forem rejeitados, não é o fim. O Senhor está com vocês. A rejeição que vocês sofrerem irá contra essa cidade, contra aqueles que não os receberam. E mais tarde é dado um relatório, a partir do versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo dos céus como um relâmpago. E eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, ou o vosso nome está listado nos céus. Lembra do neto? Desse menininho que aprendeu com o vô como arar a terra? Que quase aprendeu, né? Eles voltaram para Jesus, dando um relatório da sua missão e falando: Senhor, tudo o que o Senhor falou que iria acontecer, aconteceu. E toda a autoridade que o Senhor nos deu é uma autoridade verdadeira, porque nós expulsamos demônios, nós curamos, nós realizamos milagres. A reserva que o Senhor pediu para não levarmos, nós fomos supridos em tudo. Tudo isso deu certo. E Jesus se alegra com eles e fala: isso aí, muito bom. Fizeram a missão, cumpriram a missão, creram em Deus. É isso que eu preciso de vocês. Mas essa não é a fonte de alegria. A alegria de vocês não é o burrinho. A alegria de vocês é o foco, é o alvo. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o seu nome está escrito nos céus. Aqui o Senhor Jesus nos dá um senso de prioridade. Nós sim temos uma missão, temos um discipulado. E nós podemos discipular de diversas formas. Existem métodos para isso, tem literatura para isso, tem métodos de crescimento de igreja, tem igreja com propósito, tem vários métodos. E tudo isso é o jumentinho, é o burrinho que está na frente, puxando o arado, e você está olhando para esses métodos. Mas o Senhor não te chama para seguir métodos humanos.
O Senhor chama para olharmos lá para Jesus Cristo, para a cruz, para o nosso nome que está escrito no livro da vida, para o nosso nome que está nos céus. E se nós seguirmos isso, nós não ficaremos dando voltas pelo Brasil, dando voltas e seguindo por caminhos tortuosos, fazendo S's, tentando se adaptar e se amoldurar e se emoldurar. Mas nós somos chamados para essa esperança do nosso nome escrito no livro da vida e o nosso alvo sendo Jesus Cristo. E em terceiro lugar, o mais importante que esses discípulos receberam, eles receberam do Senhor o Espírito Santo, que naquele momento ele não era o mesmo derramamento de Atos 2, né? Atos 2, o Espírito do Senhor ele é derramado liberalmente, mas nesse momento eles receberam autoridade no Espírito Santo para falar contra os demônios, autoridade para pregar, autoridade para que os espíritos se submetessem aos discípulos, toda essa autoridade, que ela era temporária. E isso, nós temos o privilégio de termos esse acesso ao Senhor e ao Espírito Santo o tempo todo, integralmente. Eu gosto de falar, né, da história de que os teólogos eles têm a mania de ficar pensando: quando eu chegar no céu eu vou conversar com Moisés e vou entender, nossa, como é que era falar com o Senhor audivelmente? Ele falava diretamente com você. Como que era essa experiência? Elias, como que era essa experiência? Enoque, como que era essa experiência de ser íntimo de Deus? Como que era essa experiência? E a resposta é muito simples. Quando nós chegarmos nos céus, eles vão perguntar para a gente como que era viver na era do Espírito Santo, tendo livre acesso ao Pai, sem precisar de um mediador, de um sacerdote. Como que era essa experiência? Esse Espírito de Deus é o que faz toda a diferença na vida do cristão, na vida do discípulo, na vida do discipulador. E essa marca de Deus na nossa vida é a marca que os homens vão zombar, é a marca que os homens vão usar contra você para falar mal. Esse daí é crente demais. É uma igreja que não se amolda à cultura, que não vende os seus princípios. Esse aí, ele é um cristão da década de 80, da década de 70, da década do século XV, do século III, do século VIII. Esse daí é um cristão antiquado, ele não se adequa aos métodos de hoje. Eles vão usar isso, essa marca. E eles vão tentar te convencer que a tua marca tem que ser uma marca de homem, uma marca de submissão à cultura, de submissão àquilo que não se chama Deus, a submissão ao burrinho, a fixar os olhos no burrinho que está à sua frente e não no alvo verdadeiro, Jesus Cristo. Sabe, Êxodo 36 fala de um personagem que é pouco lembrado, na verdade, apesar de ter uma função muito grande no culto, na cultura do Antigo Testamento, né? Na cultura de todo o povo judeu. O livro de Êxodo ele é dividido em seções, né? Tem a seção da libertação, que é o comissionamento de Moisés, a libertação, de fato. A partir do capítulo 20, é dada a lei e tudo o que vai acontecer, né? Toda a legislação
do povo de Deus. E no capítulo 32, em frente, nós temos a realização, a estruturação prática de toda a lei do Senhor. Toda a vida religiosa daquele povo estava sendo moldada de fato, né? Libertação, orientação e realização, tá certo? E capítulo 32, aquele episódio do desce do monte, Moisés, porque o teu povo está fazendo besteira, né? E nós temos o desenrolar, e agora vocês adoraram outros deuses, mas vamos para o caminho correto agora. E Moisés deu aquele corretivo e quebrou as tábuas e chamou o Arão na chincha, né? E se livrou dos idólatras, matou os idólatras. Pronto, vamos fazer agora da forma que o Senhor quer. E o Senhor já tinha revelado lá no monte quem seria o líder, um artista que o Senhor designou para servir no santuário de Deus. No versículo 30 do capítulo 35, vamos antes do 36 aqui. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo modo de artifício, em toda obra de arte, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, para engaste e para o entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os com habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, a do tecelão, sim, toda a sorte de obra e a elaborar desenhos. 36, e assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. O Senhor falou para Moisés em voz audível: eis que estou separando Bezalel e Aholiabe. Eles vão ser artistas, artífices, homens que estavam no deserto, que estavam no cativeiro, que estavam trabalhando ali tentando fazer tijolo sem material. Eles estavam tentando fazer tudo isso. E o Senhor os concedeu, os encheu com o Espírito Santo, no versículo 31 do capítulo 35. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Aqui Moisés nos conta que este homem recebeu uma habilidade extraordinária para poder servir ao Senhor. E a terceira coisa que nós podemos aprender com essa passagem, com todo esse tema, com todo esse estudo, é que a nossa capacidade, ela não vem de nós. Ela, de fato, vem de Deus. Mas, Israel, eu estudei muito para trabalhar com o que eu trabalho. Eu gastei horas e horas do meu dia. Só de ônibus eu tenho que me deslocar 2 horas por dia, mais 8 horas de trabalho, mais 4 horas pelo menos de estudos diários para poder me profissionalizar, para poder ser o melhor que eu sei. Eu conheço. Eu faço isso também. Mas a nossa capacidade, ela precisa ser de entender que tudo o que temos e tudo o que somos
o Senhor nos abençoou. O Senhor nos deu a capacidade para fazermos, nos deu habilidade, nos deu conhecimento, nos deu inteligência. E através do nosso trabalho, nós também podemos discipular, nós também podemos servir. Nós podemos servir com a economia, com o estudo de economia, nós podemos servir com o estudo da música. Temos excelentes músicos aqui. Nós podemos, com a enfermagem, servir os idosos, servir os doentes, os acamados. Nós podemos servir o Senhor tratando bem aquele que nos trata mal. Eu passei um período na aviação, na área aeroportuária. Eu já recebi culpas que eu não tinha. O voo não vai partir porque está perigoso. E a culpa era minha, segundo os clientes. O voo não vai sair porque está caindo o céu, mas a culpa era minha. E você engole. E você, não, eu entendo, coisa e tal, e conduz. Faz todo o seu trabalho direitinho. Porque essa é a forma que Deus usa também o discípulo para o discipulado. Viver bem, viver em comunhão com a cultura, não em conformidade, mas em comunhão. Nós cantamos os hinos com samba, com pagode, com baião, com rock, com música popular, com todo tipo, com toda sorte daquilo que o Senhor nos dá para trabalharmos. É o Senhor que nos dá essa capacidade. O Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. E que você possa levar para essa semana que o Senhor te cobriu com o Espírito Santo, o Senhor te encheu com o Espírito Santo para que você trabalhasse com inteligência, conhecimento na sua área, para que você trabalhasse e dessa forma o seu rosto possa resplandecer e mostrar que a glória de Deus é viva e eficaz. O seu trabalho, ele pode se tornar o seu burrinho. E você ficar o tempo todo olhando para o seu trabalho. E fazendo tudo torto. Mas o seu trabalho, ele precisa ser o meio, a força, a bênção que Deus te dá para que você alcance não aqui, mas lá. Lá na frente. Jesus Cristo. O sacrifício de Deus, o sacrifício do Cordeiro e o seu nome escrito no livro da vida. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus espera dos seus discípulos. Esse é o custo do discipulado. Você não precisa se tornar como o mundo, mas você precisa conviver com ele e mostrar, apontar onde é de fato o alvo. E esse alvo é Jesus. E esse alvo é o nosso nome escrito em suas mãos, com preço de sangue, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Convido o grupo de louvor. Um elemento importante desse texto em Êxodo 36 é que mais tarde Moisés tem que fazer uma coisa que ele chegou a um ponto da contribuição e da generosidade do povo de Israel, do povo hebreu, onde ele precisou pedir que parassem de mandar tanto ouro, tanto tecido, tantas coisas para o templo. Tinha coisa demais. O Bezalel e o Oliabe, eles precisavam
que menos, a gente precisa de tempo para trabalhar com o que a gente já tem. Tá? É uma generosidade tão grande, tão grande, tão grande. E eu creio que nessa igreja nós teremos uma força de trabalho tão grande para podermos abençoar a obra do Senhor, para podermos levar aquilo que o necessitado precisa, levar aquilo que suprir todas as necessidades aqui dessa igreja, para suprir todas as necessidades, para trocar essa lapela aqui, ó, é uma lapela que nos serve muito bem, mas pode ser melhor, pode ser uma lapela sem fio, o fio prende a gente, né? Então, tudo isso, pela graça do Senhor, nós precisamos ter essa convicção e esse alvo também, de que o Senhor nos abençoará tanto, que em algum momento a gente vai precisar falar assim, eita, tem muita coisa, tem muita coisa. Estes receberam de Moisés todas as ofertas, o Belezel e o Elioabe, 36:3. Todas as ofertas dos filhos de Israel haviam trazido para o serviço do santuário para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios e se ocuparam em toda a obra no santuário. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Aquilo que o Senhor ordenou que fizesse, eles estavam contribuindo. Então ordenou Moisés, a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que devia fazer e ainda sobejava. E eu creio que nós chegaremos nessa fase onde as necessidades desse santuário serão plenamente atendidas. Para quê? Para que a gente possa ter um novo santuário dedicado ao Senhor, para que as ofertas possam ser depositadas também em outra igreja, em outro lugar, e dessa forma fazer discípulos, ir por todo mundo, com essa agência, com esse nome, com esse material humano que o Senhor nos deu, com essas bênçãos que o Senhor derramou em nossas vidas, para abençoar mais e mais, abundantemente. Amém? O único que é digno de
Amém. O Espírito do Senhor encheu a... Como que é o nome deles mesmo? Bezalel e Aholiabe. Bezalel e Aholiabe, né? Às vezes a gente pensa que o Espírito de Deus só enche para pregar, para cantar, mas encheu para o indivíduo fazer artesanato, para preparar o templo do Senhor, né, o tabernáculo. Então o Espírito de Deus ele nos enche para o dia a dia, para cantar lá na faculdade, para apresentar TCC, né, para servir no trabalho, e é assim que a gente leva a palavra de Deus, né? Então que o Espírito do Senhor esteja enchendo toda a igreja. Agora, para as atividades dessa semana, cada um na sua atividade, para que cada um seja testemunho. Eu gosto muito da oração da Miriam, sabe? Ela sempre ora dizendo assim, que eu seja a luz lá onde eu estou. Não é verdade, Miriam? E essa deve ser a nossa oração, né? Sermos luz e sal aonde nós estivermos. Tem gente que é sal, mas parece a mulher de Ló, né? Estátua de sal. O que a estátua faz? Faz nada, não fala. Você é sal? Que nem a mulher de Ló, não, né? Não pode ser. Então, onde nós estivermos, é para ser sal da terra, né, Miri? Luz do mundo, temperar, salgar quando for preciso, tá? Assim nós devemos ser. Então, hoje começa uma nova semana e nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Lembrando que na quarta estaremos aqui para o culto de oração, certo? Porque Deus tem respondido nossas orações. Queira se colocar em pé, vamos orar então. Senhor, estamos diante de uma semana que inicia-se e dependemos de Ti, dependemos da ação do Teu Espírito Santo, que se o Senhor não nos conduzir, nada conseguiremos durante essa semana, ó Deus. Precisamos de saúde, de inteligência, de capacidade, e por isso nos submetemos a Ti e submetemos todos os dias dessa semana ao Senhor, que o Teu Espírito Santo seja enchendo o Teu povo, Tua igreja, para que possamos cumprir a Tua vontade e em qualquer atividade que estivermos, que possa ser visto o Senhor na nossa vida. Abençoe Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe aqueles que não puderam vir, esteja abrindo, Senhor, os corações e que haja, Senhor, o desejo, a possibilidade cada dia maior, de um envolvimento maior ainda contigo. Abençoa-nos, proteja-nos dos perigos, dos males, ó Deus, guarda-nos, nós te pedimos isso, Senhor. Cada família da Tua igreja, protegida por Ti. Aqueles que vão ao médico, que vão ter cirurgias, que o Senhor esteja à frente, promovendo, Senhor, com a Tua bondade, a cura, o sucesso, a libertação. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão.